Opa, fala pessoal! Você já ouviu falar sobre fundos internacionais? Então presta atenção porque você precisa assistir esse vídeo aqui por 3 motivos. Primeiro, porque é uma opção para reserva de emergência. Segundo, porque você pode pagar muito menos taxas aqui mesmo no Brasil. E terceiro, porque é uma opção também para você pagar menos imposto sobre herança. Então, fica ligado. E o que são os fundos internacionais? São uma das alternativas mais sugeridas por profissionais de investimentos aqui do Brasil para investimentos no exterior. A princípio, é uma boa ideia. Por quê? Porque essa pessoa ela está exposta, então, a investimentos no exterior, uma carteira bem diversificada e que tem uma gestão profissional das maiores e mais renomadas gestoras do mundo. Mas também tem alguns problemas, como, por exemplo, o excesso de taxas. E olha só esse site que eu vou compartilhar aqui na tela, que a Avenue preparou, explicando exatamente sobre isso. Porque qual que é a ideia aqui? Ou você faz o seu investimento, nesse caso, diretamente com uma corretora americana especializada em brasileiros, ou então você investiria diretamente aqui por uma corretora no Brasil. E qual é o problema? Essa dupla taxa, né? Por quê? Veja, nesse gráfico explica bem. A sua intenção é investir num fundo internacional. Você pode investir direto, né? Que passa aqui essa setinha já chega direto entre você e o fundo internacional. Ou então, a outra opção seria investir aqui pela sua corretora do Brasil, só que nesse caso você precisaria desse fundo intermediário nacional, né? Que são conhecidos como os feeder funds, né? E aí tem uma taxa de administração também desse outro fundo, tá? Então você pagaria uma dupla taxação aqui, do fundo nacional e do fundo internacional. Nesse caso seria melhor então você investir diretamente nesse fundo e existe essa opção para você pagar apenas uma taxa, né? O que seria bem melhor. E, inclusive, investindo diretamente num fundo internacional, você não paga aquele come-cotas. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é uma tributação que acontece em fundos de investimento no Brasil, que a cada 6 meses, um pouquinho da sua rentabilidade já tem a incidência de imposto de renda. Isso diminui muito a rentabilidade no futuro. Então, um fundo internacional não tem come-cotas. Dá só uma olhada agora, eu vou compartilhar uma matéria aqui também com vocês para você ver o impacto negativo do come-cotas na sua rentabilidade no longo prazo. Dá uma olhada. Já aqui na tela, então, essa matéria no site Mais Retorno, veja o que é o come-cotas, né? Então, é simplesmente uma antecipação do recolhimento de imposto de renda sobre os lucros. Ou seja, ao invés de você pagar lá no prazo final que você resgatar, o come-cotas come um pouquinho da sua rentabilidade a cada 6 meses. E eu já vou direto nessa parte do gráfico aqui, vou até aumentar um pouquinho na tela para você ver que no longo prazo isso vai tendo uma diferença na sua rentabilidade. Olha só, nesse caso aqui é um exemplo de um investimento em 10 anos. E nessa simulação aqui é uma rentabilidade de 10% ao ano. Mas o que eu quero que você veja é que essa linha azul é com a incidência do come-cotas e a linha laranja não tem come-cotas. Veja que lá no prazo final, sem o come-cotas, é mais dinheiro. O investidor ele tem mais ganho, né, nesse tipo de investimento. E aí, nessa linha azul, perceba que está bem pequeno aqui, mas a cada 6 meses, veja que parece um degrauzinho em cada linha azul aqui. Por quê? Porque a cada 6 meses um pouquinho da rentabilidade cai fora do seu patrimônio e aí esse fator exponencial fica prejudicado, né? Esse degrauzinho vai fazendo seu dinheiro ficar um pouquinho mais baixo e no prazo final é menos rentabilidade. E a cada período aqui, ó, se a gente faz 20 ou 30 anos, quanto mais o prazo, maior é o impacto negativo do investimento com come-cotas. Por isso que o investimento sem o come-cotas, um fundo internacional, por exemplo, é mais vantajoso do que um fundo com come-cotas, tá? E aí em 30 anos, veja que o impacto fica muito maior. Esse gap aqui vai crescendo cada vez mais. Pois bem, então você já entendeu que investir num fundo internacional pela Avenue, por exemplo, é muito melhor do que investir em um fundo internacional por alguma corretora brasileira. E agora eu vou te dar algumas ideias aqui de alguns fundos de investimento lá fora
que podem ser bem interessantes no seu planejamento dos seus investimentos. Por quê? Por exemplo, tem um tipo de fundo de investimento lá na Avenue que ajuda muito na questão sucessória. O que é isso? É o dinheiro que você vai deixar para os seus herdeiros. Porque tem uma lei lá nos Estados Unidos para herança, então o dinheiro que você deixa para os seus herdeiros tem um tributo lá de 40%. Né? Então é uma taxação super alta de heranças que existem lá nos Estados Unidos. Agora, dentro das opções que a Avenue tem dentro da plataforma, por que é interessante a gente falar sobre isso? Porque lá eles têm alguns fundos listados em Luxemburgo ou na Irlanda, ou seja, não estão listados nos Estados Unidos. E aí, isso acaba com essa tributação tão grande que tem lá nos Estados Unidos. Ou seja, se você quiser investir num fundo internacional para esse planejamento sucessório, para deixar um dinheiro para os seus herdeiros, pode ser uma alternativa bem interessante. Inclusive, pessoal, compartilhe essa informação com todo mundo, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso por aí. Eu vejo muita gente falando, mas tem um tributo de herança nos Estados Unidos que é muito alto, o que seria impeditivo de investir lá nesse pensamento de deixar para os herdeiros. E não é verdade. A gente tem opções como esses fundos listados lá na Avenue que acabam com esse problema da tributação sobre a herança, tá bom? E mais um detalhe, eu vou voltar aqui na página que a Avenue preparou, falando sobre os fundos, porque eles mostram algumas dessas vantagens, que é o que eu já falei para você agora. A isenção do come cotas, né? Sem a taxa de intermediação, e também um outro benefício é evitar o risco de fronteira. Então, assim, qualquer problema regulatório que tenha no país, mudança de tributação, decisão judicial, enfim, investindo diretamente na Avenue você não teria esse tipo de problema. E o outro detalhe é que eles estão aqui com uma promoção bem legal para o mês de março, só o mês de março, que é o IOF de volta, tá? Aqui está escrito que é do dia 1 até o dia 15, mas eu conversei com eles e vai ficar até o dia 31 de março. Ou seja, se você investir pelo menos esses $5.000, você recebe o valor do IOF, né, dessa operação de volta. Então, é mais dinheiro para você, é uma forma de te impulsionar a começar agora, né? E outra coisa, também essa isenção aqui dessa outra taxa de $20, tá? Então, você pode pegar esse link que eu vou deixar aqui na descrição para você ter todos esses benefícios aqui, tá? Você abre sua conta, então, nessa corretora que é especializada em brasileiros, a mais completa que tem no mercado, porque você vê, são muitas opções, inclusive de fundos internacionais, e com esse link aqui da descrição, é um link de parceria que eu tenho com eles, você também recebe 10 corretagens grátis. E como eu comentei lá no começo do vídeo também, existe uma opção interessante de fundo internacional para quem pensa em reserva de emergência, né? Aquele dinheiro que não pode ter muita volatilidade, porque existem algumas opções de fundos que são conhecidos como money markets, e aí eles não têm muita flutuação. É uma ideia interessante para quem quer deixar esse dinheiro parado ali, mas rendendo alguma coisa. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Então, dentro da sua conta da Avenue, lá na parte logada, você vai no menu superior, vai aqui em investimento, depois você clica em fundos. Aqui vão ter as opções de fundos de investimentos, e aí eu vou clicar nessa opção categoria e depois eu clico aqui em Money Market. Pronto, é assim que você faz para descobrir, ter essa opção disponível para você, que é o que eu chamo de uma ideia de reserva de emergência em dólar. E olha só que bacana essa outra matéria que eu já estou compartilhando aqui na tela, justamente explicando mais sobre os fundos Money Market, né? Uma matéria no site da Avenue, escrita pela Juliana Benvenuto, e justamente ela explica isso, né? Que é o seu fundo de liquidez. O que é liquidez? É aquele que é negociado todo dia, sem grande volatilidade, é uma coisa muito previsível. Por isso mesmo que ela já coloca aqui que é aquele fundo de investimento para uma reserva de emergência ou reserva de oportunidade, igual acontece aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem esses fundos de liquidez, que são justamente uma opção para aquele dinheiro que você quer usar a qualquer momento. Detalhe, o que são os Money Market Funds? São um tipo de investimento que investe em títulos de dívidas, com características de curto prazo e por isso não tem grande volatilidade. E descendo aqui na tela, as grandes vantagens, grande estabilidade, liquidez alta, segurança, investimentos com vencimentos curtos e também uma diversificação importante. E a desvantagem, ela coloca aqui que é um retorno modesto, não é aquele investimento que vai estourar, multiplicar por muito,
mas com baixa volatilidade pode ser interessante para uma reserva em dólar. Como está escrito aqui na tela, pessoas que querem investir por um período curto, então, por exemplo, você mandou $1 para lá porque você tem uma viagem daqui a 6 meses. Se você quiser deixar esse dinheiro rendendo pelo menos um pouquinho nessa reserva em dólar, pode ser interessante para você. Pessoas com pouca tolerância a risco, né, que precisam de liquidez imediata, ou seja, para resgatar a qualquer dia, equilíbrio, né, entre volatilidade de outros investimentos, né, montagem de uma carteira, e para quem está buscando essa opção de guardar dinheiro enquanto espera oportunidade no mercado. Não vai deixar o seu dinheiro paradinho sem render nada se tem opções que podem fazer você render, o seu dinheiro render pelo menos um pouco com baixa volatilidade. Então, não perde tempo, não esqueça que nós temos um link aqui na descrição de parceria para você abrir sua conta lá na Avenue, tá bom? O meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time dos investidores do canal Lucro FC. Um abraço e até mais!